gente mesmo elucidar, e quando a gente verbaliza as coisas, às vezes pra gente mesmo, a gente... Com certeza, cara. E é uma pesquisa constante também, né, velho? A gente... Às vezes vocês vão voltar aqui daqui 2 meses e vai trazer novidade, né? Exatamente. Com certeza. Com certeza. Não, e isso do aprender, cara, a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Uhum. Né? A gente aprende melhor. A gente pode escrever e aprender um pouco. A gente pode ler e entender um pouco mais. Mas quando a gente ensina, fala pra alguém e tal... E o que a gente está fazendo aqui hoje tem tudo a ver com a tradição caiçara, que tudo era através da oralidade, né, cara? Não tinha muita escrita, né? Os registros escritos, né? Tudo que a gente está vendo agora com pesquisa de áudio, inclusive, é tudo oralidade. A gente está transcrevendo, tentando transcrever ainda atrás. A gente vai falar disso, de como tá sendo Caramba, esse nunca tinha resgate, pensado assim. nisso, mas a gente não vê algo de canoa por escrito. Oral, cara. Já tá gravando? Aproveita. Você vê como o papo flui. Bom, vou fazer a introdução aqui. Boa. Pode ir, Kim? Fala, galera. Eu sou Danilo Taina, do Portal Arquipélago Ilhabela. E hoje a gente vai começar o segundo episódio de um projeto que a gente já tem há muito tempo, que são os podcasts, onde a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado sobre esses assuntos tão importantes aqui, que envolve cultura, envolve ecoturismo, envolve tradição caiçara, envolve aventura, que é o nosso programa, o Papo Caiçara. E hoje, no segundo episódio, eu estou muito feliz mesmo, porque esse tema é um tema que, quando eu estava pensando em começar a fazer os podcasts, eu já queria muito falar sobre o fandango caiçara, que era algo aqui na ilha que a gente já não via mais. E aí eu vi que o Fidura e o Diogo estavam fazendo esse resgate do fandango caiçara aqui em Ilhabela, e felizmente eles são os nossos convidados hoje. Bem-vindos, obrigado por topar o convite e participar. E, cara, a gente já tava batendo um papo aqui natural antes das câmeras estarem ligadas, e vamos deixar fluir. Não vamos se travar porque a câmera tá ligada, não. E fala um pouquinho pra gente, cara, um de vocês dois, o que é o fandango. Vamos começar lá do começo, como que o fandango chegou no Brasil, com que cultura que ele chegou, como ele se envolveu na nossa cultura, uniu várias. Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Eu vou passar pra deixar o Diogo, porque o Diogo tá nessa caminhada um pouquinho antes de mim. Vamos lá, cara. Bom, o fandango, ele surge, né, na região da Península Ibérica ali, né, cara? Então ele vem pra cá através dos europeus, né, assim, os colonizadores, né, sobretudo os açorianos e os espanhóis, né? Então, assim, os primeiros registros que a gente tem de fandango aqui no Brasil datam ali do século XVIII, né, cara? Então, ele foi se difundindo principalmente na região sul, né, do estado de São Paulo, norte do Paraná, né? E a partir daí ganhou as suas características, né, ao longo do litoral. Hoje a gente tem manifestações de fandango aí praticamente até o litoral sul do Rio de Janeiro, né, cara? E ele vem, assim, muito ligado a festividades, né? O fandango, ele traz muita alegria, ele é uma manifestação musical, poética, de dança, né? Muito ligado às tradições mesmo das comunidades caiçaras. Sim. Isso envolve todas as festividades, envolve mutirões, né? E que, na verdade, é chamado de função, né? Então, assim, o dia a dia dos caiçaras, ele sempre foi um dia a dia de muito trabalho, né? Voltado tanto à parte de mar, com a pesca, a parte das roças, né? Todos esses afazeres voltados aí ao trabalho em comunidade mesmo. Então, por exemplo, as puxadas de canoa, né, no meio do mato, os mutirões ali para levantar uma casa de barro, seja para fazer uma roça. Exatamente. Então, assim, a pessoa que estava coordenando essa função, ela convidava ali os camaradas, né, para fazer a função e oferecia em troca um fandango, né, um baile de fandango, que era uma festividade ali de agradecimento, né, aos trabalhos prestados, onde as pessoas tinham a oportunidade de fortalecer seus laços sociais, inclusive, né, cara, não só com familiares, mas com vizinhos, etc. E é onde todos esses saberes eles eram compartilhados, né? Ou seja, era uma oportunidade de fortalecimento dos laços, de disseminação de saberes. Essa coletividade é importante, né? Exatamente. Então, por exemplo, dando um pouquinho mais de ênfase nesse lance da coletividade, quando o caiçara fazia canoa, hoje em dia é muito mais difícil ele conseguir fazer uma canoa do jeito que era a tradição, de escolher a árvore certa, esperar a lua certa, ir lá com o pessoal, cortar a árvore, começar a esculpir no meio do mato, depois levar a galera lá para trazer essa festa que eles faziam. Tem a ver com o fandango. Então, essa coletividade de fazer uma canoa, de trazer ela para a praia, tem a ver com o fandango?
Também, né? Tem a ver com o fandango em vários aspectos, né? Eu Uhum. vejo, assim, que tem a ver com o fandango no sentido da própria função, né? Do fazer, de trazer, Sim. porque as canoas eram pesadas, canoas grandes, né? Você vê como eram as canoas de um pau só, né? De motor de centro, né? A gente Uhum. vê, assim, que num futuro, num passado não tão distante, né? A gente via, assim, procissão, né, cara? De canoa, aquelas boneteiras, né? Pessoal ali da Baía de Castelhanos com Sim. aquelas canoas enormes, lindas, né, Lindas. cara? Que foram dando espaço a outros tipos de embarcações, né, Aham. por conta, né, dessa questão, né, das legislações que hoje envolvem ali os afazeres do caiçara, né, que principalmente a questão das unidades de conservação, então algumas legislações mais restritivas fizeram com que o caiçara tivesse que se adaptar também a esse novo momento histórico, né? Aí que entra os barquinhos, E aí as entra voadeirazinhas, as o motor de voadeiras e tudo popa, mais, né? mas a canoa ela sempre estará presente, eu acho que ela é o símbolo mora assim da nossa cultura, né? Com certeza. E aí, tanto nessa questão dos mutirões, como também no próprio ritmo. Você vê, o fandango ele tem subdivisões rítmicas, assim, e a canoa é um desses Verdade, ritmos. verdade. Na própria poesia que envolve também as canções, fala-se muito da canoa. Por exemplo, no samba a gente fala, tem o samba rasgado, aí tem o samba partido alto. No fandango a gente usa, tem o fandango, tem a canoa, que é o ritmo da canoa, que aí é 2 acordes que vão e voltam mais Ah, que rápido, que legal. lembra o movimento da canoa. Que legal. Então, Fala um tem- pouquinho mais pra gente disso aí, então, cara. Na verdade, sobre isso especificamente eu nem sei muito a fundo, porque como eu falei, né, eu tô entrando agora, apesar de já estar na música há muito tempo, eu tô entrando no estudo do fandango agora. Então, eu tomo muito cuidado assim ainda pra Pra falar falar, de um porque tema eu tô importante, né? aprendendo também, cara. Não, mas Apesar de já ter uma familiaridade com a música e apesar da gente perceber que isso de alguma maneira tá correndo na veia, assim, né? A gente não sabe explicar isso, mas quando a gente ouve, quando a gente toca o fandango, a gente sente que, caramba, eu faço parte disso aqui de alguma pô, maneira. vocês são né? caiçara, vocês É, são da então, música. É exatamente. lógico que tá no Exatamente. sangue, cara. Tá no E sangue. quando a gente era criança, o Diogão deve ter também lembrança quando a gente era criança, porque a gente é de 90. Eu sou de 90, né? Você é de então a qual gente- que ano? Eu sou de 85. De 85. Ah, já ainda, então. Respeito os mais velhos, é isso que eu falo. Respeita meu bigode, malandro. Mas a gente começa a ter memória da vida assim, mais ou menos a partir de uns 5 de idade. 6. Então peguei 95, 96. Ainda tinha o Raízes de Ilhabela, que o Diogo tá mais próximo lá do pessoal do Sul. Eles ainda faziam, né? Nas festividades de prefeitura, da cidade, nas quermesses, eles ainda tocavam. Então eu escutei muito Quebra-Chiquinha, o Tiro Chapéu, enfim, o Pau de Fita. A gente escutou, porém, numa idade muito baixa que a gente não associa, né? Sim. Mas de alguma forma aquilo fica no inconsciente, né? Assim. Eu acho que a gente viu isso quando criança, nessas manifestações todas, e eu acho que a gente pegou um fio da meada, assim, da onde praticamente a gente viu os últimos respiros dessa A manifestação. gente viu Aham. acabando. A Era gente essa uma viu pergunta que eu quero fazer agora, já. Finalzinho ali, aquela brasinha, né, cara, ainda É. tênue, né, a chama Bem se transformando em brasa. E hoje a gente tem esse sopro, né, para levantar essa chama novamente, né, Justamente. dentro da nossa honrosa missão, né, cara, de levantar essa bandeira da nossa cultura, assim, com toda a nossa força. E, enfim, aí eu lembro muito, assim, por exemplo, do sul da ilha, né, a questão da folia de reis, né, Aham. muito trazida por esse grupo Raízes de Ilhabela. E hoje a gente faz a folia com eles, né? Eu tô há 2 anos fui convidado pelo Diniz, né? Que é uma das figuras que compõe esse grupo junto com os outros todos queridos. Então, no Quebra-Chiquinho eu conheci por eles, né? Eu ficava ali tentando escutar o reizado, né? Que eles chegam nas madrugadas, né, cara, Aham. assim. Então, no portão da casa das pessoas, até que a porta se abre, né? Isso tudo versado de uma maneira poética. E depois que o reizado adentra as residências dos caiçaras, quem sustentava o baile pós-reizado era o fandango. Depois do reizado, a galera se A galera reunia e entrava e aí virava o fandango, porque o fandango é o baile, Mas né, você diz cara? dentro da residência. Dentro da Depois que eles residência. entravam, era o fandango. Era o que acontecia. fandango lá nos primórdios, né? Tá. Então, assim, com o passar do tempo, à medida com que a gente foi se distanciando do fandango, outros instrumentos chegaram, né? Em Uhum. algumas regiões chegou o acordeon, o violão, até nos próprios registros do fandango mesmo, você vê que em alguns lugares tem a presença de outros instrumentos, como o cavaquinho, né? Também. Então, isso que eu ia falar. Interessante que na ilha veio muito o samba, né? Tanto que a gente tem a tradição da barraca do samba, Sim. né? O Carlito da barraca, o pessoal, assim,
o samba, os caiçaras abraçaram muito o samba e foi mesclando. Tanto que no grupo Raízes de Ilhabela, a gente vê, mesmo as formações mais antigas, é meio que um 7 cordas, cavaco, instrumentos do samba, né? Cara, é Mas verdade tocando isso. em ritmo de fandango. O Caiçara daí ele abraçou muito o samba, né, cara? E a É gente vê verdade hoje isso. vários grupos de pagode, de samba exato, rolando. realmente. Tem a ver com isso também. E aí conversa também com o fandango, né? Se a gente for buscar, assim, por exemplo, o fandango é uma estrutura de verso, assim, onde ele abre espaço para as pessoas que estão ali engajadas cantando improvisarem também, né? Então, às vezes, o Quebra-Chiquinha, ele tem os versos coringa, vamos dizer assim, né? Porque o fandango, ele tem essa questão da poética poder ser usado em várias canções diferentes, os mesmos versos, né? E aí, como partido alto, né? Fazendo uma analogia aí ao samba, né? Como se fosse uma roda de partido alto. Então, quer dizer, além de segurar a bronca ali no instrumento, tem a responsabilidade de quem tá versando de não deixar a peteca cair. E, às vezes, brincar com quem tá na casa, trazer um tema onde vai plantar uma sementinha para as pessoas refletirem também, Vocês né? fizeram lá na subida do morro? Vocês fizeram com o Danielzinho, lá do Bonete? Eu até vi um destaque no Instagram do Quebra Chiquinha, que era ele versando, né? Seria introduzir esses versos dentro ali de uma canção? Cara, Foi muito legal isso. Foi muito legal. Cara. Porque eu acho que uma das... Quando eu falei no começo, ainda não tava gravando, mas a gente falou... Mais do que o nervosismo de estar aqui, com câmera e microfone, pra mim... É o nervosismo, não o nervosismo, mas o peso da responsabilidade, né? De nós, sei lá, nos consideramos ainda jovens em relação a pessoas bem mais velhas, né? Então é uma responsabilidade a gente vir falar de um tema que é tão ancestral. E quando ainda tem pessoas vivas, como o Danielzinho, que não esteja talvez diretamente ligado ao fandango, mas indiretamente está. Porque o Danielzinho Boneteiro é um poeta, né? Caiçara. E ele tem vários versos que fala da história das lendas de Ilhabela, das histórias, das passagens, e que se você for ver, estão na métrica do fandango, né, os versos dele. Então a gente já começou a usar versos dele também nas músicas. Oi, que legal. Então, por exemplo, quando ele fala... Arrelá, minha senhora, bindebê, ó meu senhor, vou fazer uma cantiga pra você me dar valor. E ele gosta de evidenciar o sotaque caiçara de trocar o V pelo B, né? Então ele tem essa característica de... Muito por influência dos espanhóis, né? Assim, a gente trazendo ancestralidade aí, né? Dessa influência dos europeus aqui na nossa região. A troca do V pelo B é bem assim, como veio com o fandango também, né? Se a gente pensar a Península Ibérica ali, Portugal e Espanha, né, cara? Então, assim, em Portugal derivou muito pro fado, a Espanha já foi mais pro flamenco, né, e tal. E eles trazem essa questão do linguajar, né, com os colonizadores, né, cara? Assim, aqui a gente teve muitos navegadores, né, espanhóis na região. Sim, tudo. muitos. Então veio muito essa troca do V pelo B que o Danielzinho adora, né, cara? Assim. Então, e aí é isso. Aí você pega os versos do Danielzinho e a gente encaixa nos ritmos de fandango, né? Qualquer ritmo de fandango você encaixa, porque é a mesma quadratura, né? Que é nada mais do... Toda a tradição musical do Brasil, quase toda tem isso, né? Tipo, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Tem, então, é sempre essa... E o fandango é isso também, né? Traz essa simplicidade, né? Simples, assim, cara. É a simplicidade, mas ao mesmo tempo tem as suas complexidades, né, cara? No sentido, assim, de trazer a harmonia. A gente tá aprendendo agora, né, cara? Assim, junto com o Fidura, a gente tá mergulhando de cabeça, de corpo e alma mesmo nessa história. Então, assim, olhando parece muito fácil, mas ao mesmo tempo algumas variações são desafiadoras, né, cara? Porque o simples, ele pode ser complexo, né? Porque ele abre muitas possibilidades, né? Acho que na vida é assim, né? Mas o simples é lindo, cara. O simples bem feito, uma coisa que já vem amarrada, que já vem estruturada, ela é aquilo, é difícil de mexer. Sei lá, uma canção de bossa nova, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Sei lá, ela já é aquilo, é difícil você querer... Ela já é toda amarrada, os acordes já estão todos... Se você tirar qualquer coisa do lugar ali, você já vai estranhar, é difícil. Agora, uma canção de fandango, uma cantiga de fandango, ela tem 2 acordes, geralmente. Então, só que esses 2 acordes, eles te dão possibilidades de você incrementar. Então, as melodias do fandango também são simples, mas tem algumas que é muito interessante, que a gente percebe, assim, eu que
tive a oportunidade de estudar música, assim, ao longo da vida, eu começo a ver e falo, caramba, mano, isso aqui os grandes compositores da MPB não fazem essas melodias, sabe? Porque eles já estão assim, viciados nas estruturas musicais e vão fazer coisas mais previsíveis. Tem umas melodias do Fanão que vão... É uma coisa tão, assim, né, espontânea, assim, que... Ele abre, então, muito pra essa criatividade. Então... Que legal. E também traz essa questão do... Se a gente for pegar aqui, muitas dessas cantigas e dessas melodias, por exemplo, a gente não sabe quem é que fez, de fato. Né? Então, assim, é domínio público, né? Mas que alguém um dia pegou um papel, uma caneta, ou não pegou papel nem caneta nem nada, e simplesmente saiu tocando e cantando, né? Hoje a gente pega o papel e a caneta para tentar... só um ponto disso, exatamente disso que você estava falando, porque a gente estava falando isso antes de gravar, que muitas das tradições dos caiçaras não são escritas, né? Sim. Você estava falando isso. E aí é o princípio da oralidade, né? Por que, por exemplo, que as cantigas elas estão ligadas a observar a previsão do tempo, por exemplo, né? Então tudo era cantado, tudo era versado. Por quê? Por que será? Porque cantado e versado conhecimento. É muito mais fácil de guardar, cara. É mesmo. Né? Então você sabe, assim, né? Que legal. A canção, automaticamente você já assimilou o saber, né, cara? Eu lembro muito da minha bisavó, por exemplo, cara. Ela nasceu aqui em 1900, né, cara? Então ela viveu com a gente até os 103 anos. Nossa, né? Faleceu em 2003 e tudo ela cantava e versava, cara. Desde os pasquins até os versos, né? Até ela, como ela tinha o dom do benzimento, né, cara? Então, até o benzimento dela, cara, era versado. Era criança, eu ficava 7 raios de sol, 7 raios da lua, tal, não sei o quê. Era uma poesia, assim... Qual que era o nome da sua avó? Era Serafina, minha bisavó. Serafina. Então, ela trazia isso. É uma poética, né, cara? É uma poesia pura, assim. E o legal que o Fidura trouxe a questão junto contigo, Danilão, do Daniel, porque assim, é uma das figuras, né? A gente parou de falar do Daniel. Não, mas tudo bem, o papo é pra não perder o fio da meada. O papo é pra fluir. Mas assim, é muito legal, por exemplo, nós, enquanto pessoas mais jovens, né, de geração depois do Daniel, a gente poder reverenciar ele, né, cara? Exato. Então, assim, trazer e fazer a homenagem em vida, cara, é um dever de quem tem isso no coração, né? De reverenciar Legal. as pessoas que romperam o mato lá atrás e hoje estão aí, né, cara? Muitas delas esquecidas. É bom que se diga isso, né? Sim. A gente tem, assim, um hábito, né? A gente não, né? Mas, assim, muitas pessoas têm o hábito, às vezes, de evidenciar o que está sendo feito agora, mas esquecendo... toda a caminhada do pessoal que já trilhou. Inclusive, vou até mandar um áudio pra ele, pra lembrar de domingo, pra ele ir, cara. Porque domingo a gente vai fazer a apresentação lá na Vila, boa. no Centro Cultural da Vila. A gente falou de falar isso no programa, mas o programa vai ser postado depois do show. É. Então a gente vai fazer um story, depois a gente lembra de fazer um story mas acho que eu vou falar já só pra manda não perder agora o ao fio vivo da aí, meada, né? é ao vivo. Já manda aí pra ele, a gente espera. Fala, Daniel. Beleza? Fernando aqui. E aí, como que você tá? Tá de pé? Bora fazer no domingo lá? Vamos fazer a sua participação lá na Vila? A gente vai fazer a apresentação depois da procissão da Congada. E vai ser mais ou menos lá pelas 8h30, 9 da noite. Mas conseguir chegar na Vila umas 8, 8h30, até aí a gente já se encontra por lá. Acho que vai ser bonito lá o encontro, Daniel. Se você puder ir, vai ser uma honra. E tô aqui com o Diogo também, ó. E aí, Danielzinho, beleza? Prepara aquela ova de tainha com café e farinha, hein? Pra chegar bonito domingão lá. E aí, não pensou? Valeu, abraço, Daniel. Pô, essa aí foi boa, hein, E o cara. Daniel, cara, eu lembro muito Quantos anos assim... ele tem? Cara, ele deve estar com 70 e poucos anos, eu acho. Cara, ele teve um infarto esses dias e... É mesmo? Fez tá uma de pé, puta cara. cirurgia no coração e tá aí, firme e forte, né, cara? Pra nossa sorte, né? Sim. Tá aí, firmão. Então, assim, eu me lembro muito, em 92, cara, eu tinha 7 anos e a primeira poesia que eu decorei na vida foi dele. Olha Então, só. assim, até, né, peço licença aqui pra falar, porque diz muito sobre o Caiçara, né, cara? Que ele diz, se você é a Caiçara, sabe o que eu estou dizendo. Quando alguém sobe ao sertão, Caiçara está descendo. Ele tem casa e comida enquanto os outros estão morrendo e não gosta de patrão para não ficar se aborrecendo. Tendo pinga para beber, tendo pito para pitar, tendo um cachorro magro ensinado para caçar, tendo peixe na panela e canoa para deitar, Caiçara não tem pressa, ele é mesmo devagar. Que ele mudou
os versos. O Diogo já falou sem a final, censura, né? Já falei sem censura, desculpa, Daniel, mas eu acho que as coisas têm que ser Não, mas colocadas. Assim, trazer essa discussão, né, cara? Porque Lógico. assim, ao longo do tempo, ele mudou essa poesia, então ele finaliza: Caiçara não tem pressa, ele gosta de pescar. Mas que a gente traz vira e mexe essa reflexão entre amigos, né, e tal. A gente já tive a oportunidade de conversar com ele também, lá junto com o Fidura, na casa dele, inclusive, de dizer assim, pô, por que tu mudou, cara, né? Porque assim, o Caiçara, ele não é devagar no sentido de não quer fazer nada, né? Pelo contrário, Agora, né? Começa às 4 da manhã na Exato, água, puxando cara. a rede. Pô, pensa comigo, É Danilão. o contrário. O É o Caiçara, contrário. ele é um engenheiro naval. Ele sabe fazer uma embarcação. Porra. O Caiçara, ele é um arquiteto. Ele sabe fazer uma casa, né? É artista. É um artista, ele é um artista. agricultor, ele sabe fazer uma roça, ele sabe fazer instrumentos, Olha, velho, canções. arrepiei todinho, né? cara. Então, Ele assim, é conhecedor da natureza, do tempo, a do mar. conexão, Na né, época, desculpa te interromper, mas que me empolguei. Mas manda ver, Não, vai. mas é- Continua. É isso, manda Mas ver, cara. é uma quantidade de conhecimentos É. impressionante, né, cara? E só dando um gancho muito rápido, que eu tava falando pra você, de agora que você chegou, de que a gente no portal tem essa proposta do ecoturismo, porque o ecoturismo, cara, ele abrange isso, ele abrange a música, a cultura. Então, hoje a gente vê o turismo em massa que vem pra cá, ele tá muito cego pela televisão, pela rádio, por coisas que tá todo mundo cego indo atrás. Então ele vem aqui para uma praia, ele quer escutar a mesma música que tá em alta. Mas o público do ecoturismo, como ele vem para conhecer as particularidades locais, ele não vai para Castê para sentar no restaurante e só ficar tomando e depois ir embora. Ele vai para Castê para, se tudo der certo, cara, começar a bombar o turismo de base comunitária Olha lá que com a gancho Aline, com todo mundo. legal isso, Porra, né, cara? cara. Pra tentar unir mesmo as coisas. Às vezes num evento Unir. ali de ecoturismo, de não sei o que, turismo de aventura que tem, pô, de repente leva um baile de É. fandango caiçara. Mas você lembra que eu te Tá encontrei ligado? naquele dia? Eu falei, Fidura, a gente ainda vai conversar pra fazer dentro do Ô, evento? olha isso Calma aqui, que a gente ó. vai. Vamos falar desses Madeira instrumentos da então, cara. terra, pô. Vamos falar desses instrumentos um pouquinho então, que eles estão aí à Diogo, mostra. passo de novo pra você, cara. Pô, cara. Pô, mas você vê que conhece, tem tudo a ver, né, cara? certeza. E a pessoa que vem pra ilha escutar a música que fala da ilha, escutar a poesia que fala da ilha, que Lógico. mostra como é o Caiçara. Não, e eu O Caiçara não é vagabundo, coisa Eu nenhuma, até tava muito pelo pensando, contrário, Dan, cara. de dar uma babada de ovo no bom sentido, assim, porque, pô, a gente vê muita gente fazendo conteúdo da ilha, né, cada vez mais, né, nos últimos anos, assim, blogueiros, enfim, muita Bastante coisa, muito coisa, né? conteúdo, né, Muito. de Ilhabela. Só que é raro, assim, quem aborda, assim, pra além só da beleza da natureza, né? Sim. Que é indiscutível e tem que mostrar mesmo a natureza e tudo que é belo. Mas, pô, queria parabenizar, né, o seu Pô, trabalho, valeu, porque você é uma pessoa Obrigado. que tem essa linguagem que pega a natureza e que é atraente, mas você também não esquece da raiz do lugar, das coisas do lugar, né, do povo, porque, tipo, a gente vê o turismo em geral esquecendo, né, da cultura Sim. do lugar e a maioria das pessoas nem imagina que a história, todo lugar tem uma história, né? Todo e a lugar, Ilhabela, cara. eu acho que até por esse motivo, por isso ser exacerbado, que se perdeu muita coisa. Então, enfim, parabenizar Pô, aí valeu demais. o seu cuidado, né? Obrigado, Nossa, cara. verdade. Obrigado de verdade. De escutar isso de vocês é muito importante. Esse reconhecimento dá muita motivação. E eu já vou deixar vocês voltar a falar, mas só em resposta não, ao é só- agradecimento, cara. Eu fico muito feliz de poder mostrar essa ilha, porque, cara, realmente, aqui, se a gente for ver a quantidade de montanhas, de cachoeira, de natureza, mata preservada, é uma loucura. É uma loucura. Mas existem naturezas lindas preservadas também. O que é o especial de cada lugar e que a gente não pode... O turismo que existe atualmente no mundo, ele faz um copia e cola dos lugares. Ele copia esse que deu certo e cola, copia e cola. E a gente tá vendo isso em tudo acontecendo, cara. E as pessoas não querem mais... Algumas pessoas, a gente tá vivendo uma era das experiências. Então, as pessoas que estão entendendo o valor do diferente... Cara, shopping você tem na cidade grande. Você não precisa de um shopping grande aqui. Você precisa de outras experiências. E essas pessoas que querem começar a viver mais experiências estão valorizando isso. Então, você imagina a pessoa vir pra cá e quando ela estiver na praia de Castelhanos comendo um peixe com a família de alguém de lá, do Arlindo, da Vivian, da Aline, de quem quer que seja,
escutando um fandanguinho, por mais que não seja o grupo todo, mas por mais que Mas seja é a o casal sonoridade, tocando ali o é. som, a rima, que vai dizer em forma de canção como é a vida deles. Pô, isso é incrível, eu acho que une tudo, a música tem tudo a ver, e o Sim. turismo tem tudo a ver também, o ecoturismo, o turismo correto, não vamos só falar de turismo, tem tudo a ver com conhecer essa beleza que vocês estão resgatando. Parabéns, de verdade, obrigado Valeu. pelo feedback. E vida longa aí, né? Que vocês possam nutrir aí, se nutrir, né? De muitas experiências e histórias, né? E ter também essa missão bonita que é partilhar, né? Com as pessoas, aproveitar esses canais aí pra difundir todo esse conteúdo, né, cara? E pra gente, assim, também é uma grande honra, né, cara? Tá aqui já no início dessa história, né? E pra gente também dá um impulso, dá um estímulo, um impulso, uma força, né? Eu acredito Pra muito isso que tá é fazendo, nessa atmosfera coletiva, né? Porque, assim, não é à toa. Eu vejo que a gente se deparou, assim, com um grande tesouro, né, cara? Que é a nossa cultura. Na verdade, desde criança, né? A gente vê isso, né? E, infelizmente, assim como outras cidades, né? Do Brasil inteiro, né, cara? Mas, sobretudo, as populações litorâneas ali que sofreram tanto com essa avassaladora especulação imobiliária, né? Então, de repente, os valores centenários ali que os nossos antepassados tão generosamente, né, conseguiram perpetuar isso até um determinado tempo histórico e de repente isso não tem mais valor nenhum e o que vale é o que vem de fora e o que é daqui não Foi tem valor brusco nenhum. isso, né? Do Então, perder o valor e entrou outra coisa na importância, porque você né? mata um povo a partir do momento que você restringe ali as possibilidades dele executar o seu modo de vida tradicional, você vai matando ele aos poucos, né? Então, a identidade cultural ela vai sendo apagada, tipo quando você escreve com caneta e quer apagar com borracha, né? Então, essa pressão ali, essa ficção, ela vem... Ah, não pode mais agora cortar uma árvore para fazer uma canoa. Ah, não pode mais agora fazer roça. Ah, não pode mais agora pescar porque a legislação não deixa. Ou seja, o caiçara ele foi sendo encurralado, né, por uma pressão aí externa, né, cara, e imposta, porque na grande maioria das vezes essas políticas públicas não têm uma participação popular efetiva, elas não trazem consigo uma certa humanidade, né, a construção disso, né, aí você tira a autonomia de um povo. Quando você tira a autonomia de um povo e as possibilidades dele perpetuar seu modo de vida, acabou. Né? Então fica mais fácil de passar esse rolo compressor em cima. Só que a gente não morreu, velho. A gente tá aqui, né? Então o fandango ele já é por si só um ato de resistência, né, cara? Então que a gente possa permanecer nessa lida com muita força e inspirar também outras pessoas, né? Porque hoje a gente vê assim... poucos caiçaras, né? Mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder ver muito mais pessoas tocando, muito mais machete, muito mais violas, muito mais versos por aí, né? Então, enfim, eu acho que esse canal é muito interessante, cara, pra gente inspirar também e poder trocar, né? Muita coisa, né, cara? E aí a responsa, como o Fidura trouxe, né? A gente tá chegando no sapatinho aqui, né, cara? Com toda humildade, com todo respeito aos mais licença, velhos que também ainda estão aí, né? Inclusive o Diniz, que a gente falou que é do Raízes, vai estar com a gente no domingo, né? Exatamente. Lá no show na Vila. Então... E o Danielzinho, bom, fizemos o convite, eu já tinha falado com ele. E só concluindo sobre o Danielzinho, que a gente meio que deu uma passada rápida, a gente viu que tem tudo a ver convidar o Daniel, apesar dele não cantar, não tocar instrumento, mas ele é a poesia em pessoa, né? O poeta caiçara. Então a gente começou a chamar ele pra fazer a introdução da apresentação. Fala uma poesia dele na introdução, a gente toca um pouco, ele vai lá, fala uma poesia, virou meio que um sarau caiçara. Ele é considerado pra vocês uma imagem de um dos líderes do fandango, assim? Pode ser considerado ou não? Não, líder do fandango não, assim. Mas uma das pessoas, assim, que representa muito essa parte da cultura cantada sem dúvida, da ilha. Talvez eu me expressei errado. De fandango, desculpa. Não, mas a gente também tá tentando se familiarizar com esses termos. Porque mesmo na ilha a gente não escuta muito o termo fandango. Até isso se perdeu, porque assim, a gente escuta fandango porque todas as pesquisas dos territórios caiçaras do litoral, né, usa-se o termo fandango, mas na ilha mesmo, eu mesmo nunca tinha escutado muito o termo fandango. A gente escutava muito quebra-chiquinha. Escutava o quebra-chiquinha, vai ter o quebra-chiquinha, vai ter... Mas o quebra-chiquinha, ele é uma das canções do fandango. Sim. Né? Tem várias canções, né? E aí eu acho que ele acabou sendo também
utilizado, né, como uma palavra ali para fazer menção ao fandango. Ah, vai ter um quebra-chiquinha lá, vai ter o quebra-chiquinha, inclusive figura nessa pesquisa, né, incrível aí que a gente está Depois galgando, queria que falasse, né, vamos falar fala sobre dessa isso, pesquisa né? aí que é muito importante. Então, tem registros, inclusive, né, de jornais, né, de algumas décadas atrás, onde sempre tem o quebra-chiquinha presente, né, figura. Na ilha, não, é isso? Não, na verdade, assim, só rapidamente, já que a gente já... Daqui a pouco a gente fala dos instrumentos. Tranquilo, vai ter tempo. É porque é muito louco quando às vezes as coisas acontecem na vida e a simultaneidade das coisas, né? Porque bem nesse momento que eu encontrei com o Diogo, e não vou esquecer de mencionar o Mestre Ostinho, que é um caiçara de Ubatuba. Ele tem já os seus 62, né, o Ostinho. Parece que tem 30. É mesmo. É o caiçara nato, assim, com físico saudável, vai pra lá e pra cá. E ele é uma pessoa que ele tá num trabalho intenso de resgate do fandango em todos os territórios caiçaras onde o fandango tá, né, praticamente morto. E ele é um cara que ele tá em Caraguá, ele vai atrás de quem tem história, alguma história com o fandango, fala, vem cá, vocês têm que montar um grupo. Que legal. Junta, ele vai fazendo conexão, vai juntando, ele vem junto, toca junto. Então ele deve estar atualmente nos 3 ou 4 grupos, assim, que ele faz parte, mas só pra dar essa reerguida, né? E ele me conheceu, já conheceu o Diogo, né? Na verdade, vocês já tinham tocado, né? Eu tô aqui falando por mim, né? Que eu conheci o Ostinho faz um mês. O Diogo já conheceu, já tocou com ele, né? Tem uns 4 anos, cara. Conheci o Você Ostinho. conhecia há bastante tempo. Eu conheci o Ostinho num evento de turismo, cara, aqui da Ilhabela, assim, aleatoriamente. Então, praticamente tudo que tava sendo falado ali de turismo eu não tava nem olhando, tava olhando aquele cara que tava ali no canto com os instrumentos diferentes, assim, falando, meu, que é esse cara, né? E aí no final, assim, do evento, a dona Santinha, ali de São Sebastião, que inclusive também merece depois uma menção ali, né? E ela falou, junto com a Bruna, Ostinho, tira os instrumentos aí, o povo quer conhecer os instrumentos, toca um fandango. Aí ele me chamou, falou, pô, tu toca alguma coisa? Eu falei, cara, eu dou uma enganada no violão, assim, assado. Aí ele falou, pega isso daqui, faz esse acorde, faz esse, tal, me passou ali um ritmo, tal. E aí quando eu fui ver, rolou essa Caraca, conexão. Que legal. Eu cheguei falando do Ostinho, fiquei uma semana falando do Ostinho, do fandango. E aí a gente, né... Foi o cara que teve essa visão, né? Ele sabia da história do fandango na ilha, sabia da atração... Por exemplo, os grupos de fandango tocam o quebra-chiquinha por aí tudo. E aqui na ilha não se toca mais. Então ele falou, vocês têm que levantar de novo o fandango na ilha. Ele sabe também do Raízes de Ilhabela, mas ele falou, vocês têm que vir, vocês são da música, vocês têm conexão aí também, conhece já o Raízes. São Caiçara. Mas, né, vamos lá. Aí então ele deu essa pilha e tá junto com a gente, tem tocado com a gente nas apresentações que a gente tem feito e, enfim... E muito legal que assim, eu fiquei com isso com essa ideia fixa, né, na cabeça, e aí a gente teve ano retrasado, né, a gente fez o Arraiá lá na Toca, e aí eu sugeri, falei, pô, vamos trazer o fandango, cara, o fandango tem que fincar a bandeira aqui novamente, a gente tem que mostrar pra todo mundo o que é o fandango, como que é dançado, como que é tocado, quais são os instrumentos. E aí ele generosamente trouxe o grupo dele, o Ciranda Caiçara, né, pra esse ano retrasado pra cá. Ano passado, novamente, eles fizeram parte do Arraiá. E esse ano, assim, a gente vai ter o prazer, né, cara, de trazer o grupo Quebra-Chiquinha. É uma honra. É uma honra, assim, tocar pra na gente... festa junina da Cachoeira da Toca. Então vocês vão tocar na festa da Toca. Que legal, que 2 dias, dia 13 e 14. De junho, né? De junho. Pô, chegando perto da data, então vou divulgar lá isso no Instagram. Tocar, vai ser lindo, e a festa junina típica caiçara de Ilhabela. É a da Toca, tá né? rolando. Vai ser muito legal, cara. E aí, assim, aproveitando as festividades, né? Por que não a gente trazer isso à tona de novo? Lógico. Porque é tão lindo, cara. Porque a gente tem a cultura do arraiá nordestino, que nem se fale, né? Todo mundo ama a gente também, pô. Mas a gente tem também a nossa cultura de música caiçara. Nossa! E por que não nas festividades juninas também não tocar o baile caiçara, Vocês né? lembram da... Pra além Desculpa, junto com o forró também. Sim. Junto com os assim, outros, né? digo, na mesma programação, sim, mas sim. fazer também, né? Mas que tenha, né? Não deixa. Porque é nesses pequenos detalhes de não tem nesse festival, não tem nessa comemoração, que vai
morrendo, vai Justamente. apagando. E os outros vão tomando o lugar. Vocês lembram? Puta, eu adorava a festa junina lá em Castê, cara. Adorava. Mas aí teve uma transformação. Começou a ter o palco com o DJ, umas músicas. Sim, sim. Não vou ser eu que vou dizer se eles Que dá gostam pra ou não, que dá pra também, entender. Pode ser que beleza, foi né? o que eles pediram. Mas pode ter Mas também. podia não ter. Exato. Uma coisa não anula a outra, né? Não precisa Já imaginou um anular. DJ remixando fandango ali, cara? Cara, Pô, dá pra mas fazer eu vejo muita. isso É. facilmente. A música ela exato. tem esse engajamento, Tem, né, cara? tem. Porque assim, eu vejo que os movimentos separatistas, né, inclusive na arte, eles não são legais, assim, na minha opinião, cara. Porque você vê, o Fidura mesmo, ele faz música retratando, né, a cultura caiçara e tal. Uhum. E por que não a gente pedir licença ao fandango, por exemplo, e utilizar um dos instrumentos do fandango para fazer uma Claro. música com ele? Com certeza. Eu acho cara. super Com possível, certeza. super bonito, assim, a gente, né? Também poder, acho, também acho. Cara. Difundir ainda mais os instrumentos em outros ritmos, né? Você vê assim que a rabeca mesmo no Norte e Nordeste, meu, ela tá lá, você pegar o Ciba e essa galera toda, cara, viajando o mundo inteiro, tocando N tipos de canções, né? E às vezes é a falta de realmente, cara, parece uma coisa meio óbvia, mas faltou alguém ir lá e plantar semente, sabe? Eu duvido que se chegar e falar, cara, a gente quer fazer, são 7 horas de festa, 6 horas de festa, durante 1 hora, a gente pode, eu duvido que vai ser negado isso, mas é isso, cara, vocês estão fazendo esse resgate, vocês falam muito, e eu respeito muito isso, do respeito que vocês têm, por quem carregou esse piro nas costas, abriu o mato no facão lá atrás. Com certeza. Mas, cara, essa coragem que vocês estão tendo é necessária, entendeu? Porque, pelo menos é o que eu acredito. Então, o Danielzinho, cara, ele tá lá no Bonete, já tá mais velho. Hoje, a maneira de comunicar e de mostrar que isso existe, de fazer o fandango acontecer, é de uma maneira que vocês estão com a energia para fazer acontecer e entendendo. E aí, o que é legal é isso. Vocês não estão entrando como muitas pessoas maldosas que existem, se apropriando de uma cultura e da criação dos outros para fazer o teu e vocês crescerem por ego. Sim. Vocês não estão roubando os versos do Danielzinho, colocando e falando eu que criei. Muito pelo contrário. Vocês entram aqui e falam pedindo licença para citá-los. Então, cara, é muito... É de se admirar muito esse respeito que vocês têm pelas pessoas mais velhas que estão no fandango. Não, é importante. Parabéns por isso. É importante, valeu. E o Danielzinho, cara, fazendo um adendo, né? Ele é caiçara lá do Portinho, cara. Porque ele tem esse... Eu nasci no Portinho. Ele não é do Bonete? Não, o boneteiro virou um adjetivo bonito também, fazendo alusão, né, a toda essa tradição, né? Porque o pessoal que mora nas comunidades que é à frente da ilha, né? Deixando bem claro isso, né? Não é atrás, onde o sol nasce, o sol nunca nasce atrás, o sol nasce na frente, né? Então nós estamos atrás da ilha, Exato. cara. O pessoal lá em Castelo fala bastante isso. Nós que estamos atrás. no canal, né? A gente que tá atrás, né? Então, assim, eles preservam muito, né, cara, assim, o linguajar, né? Tanto o pessoal do Bonete, em shows em Daiaúba, toda a Baía de Castelhanos ali, Ilha de Búzios, Vitória aqui, né, cara? Reverenciar todas essas comunidades que todas são Inclusive, lindas. queremos fazer fandango lá, assim que possível, vamos estar por lá. Exatamente. Aí, que legal. E aí eu escuto a história do Danielzinho desde que eu nasci, praticamente, porque ele é a caiçara, filho de Dona Antônia e de Manezinho, né, ali do Portinho. Então, assim, minha família conhece a família dele também há muitos anos, né? E aí, carinhosamente, ele foi... não, o Danielzinho boneteiro, tá, não sei o quê. Então, enfim... Porque também recitando os poemas dele, ele traz essa sonoridade, esse linguajar caiçara bem evidente, assim. Bem arrastado. E isso contribui muito, né? Musicalmente até falando, né? Porque quando ele recita os poemas dele, uma coisa é a gente falar um poema dele aqui. Mas quando ele fala, de tanto que ele canta o sotaque caiçara, vira quase uma canção já. Tanto que eu comecei a musicar uns poemas dele. Eu falei pra ele, Daniel, suas poesias, cara, eu quero fazer música com as suas poesias. Porque só de escutar já tem uma melodia ali. Quando a gente fala, tem uma melodia, né? Sim. Na voz. E o caiçara fala cantado, né, então, cara? tem um sotaque que é musical, então tá tudo atrelado, né? E voltando a falar da questão da pesquisa, que a gente já atropelou... Eu falei, junto com tudo, como a vida às vezes pode ser... A vida às vezes não, né? Ela é sempre difícil, mas ela também pode ser boa, né? A gente teve acesso, recentemente, estamos tendo acesso a um acervo histórico de uma pesquisadora que viveu na ilha por muitos anos, que foi a Dona Dedé. O Diogo deve ter ouvido falar. E a Dona Dedé, ela, na época, se falava muito em folclore, né? As tradições de um lugar, assim...
tradições ancestrais de um lugar. Então a Dedé foi uma folclorista da época que ela ficou registrando as manifestações culturais de Ilhabela. Então a gente tem nos registros dela o caiapó, que já se perdeu, o pau de fita, o quebra-chiquinha, aí a congada, na verdade o enfoque da Dedé foi a congada, né? Uhum. Então na década de 70 ela gravou, cara, com um gravador de fita, os bailes da congada ela já tava gravando, e foi um período que em Ilhabela a congada tava quase morrendo, assim. A gente tem, né, relatos assim da década de 70, 80, a congada tava morrendo. E ela foi uma pessoa que botou uma pilha, ficou gravando, juntando o pessoal, falando, não, você tem que fazer, vamos lá, juntando as famílias e tal. E aí deu uma reacendida na congada. Então, agora a gente tá tendo acesso a um acervo da Dedé. Eu tava no arquivo municipal, no arquivo histórico de São Sebastião essa semana, indo atrás desse acervo. Então a gente tem escritos, coisa escrita por ela, assim, de letras, de registros de sabedorias caiçaras, assim, desde medicina, Nossa, sério? sabedorias populares da natureza, Que demais. tudo. E então eu tô pira, a gente tá... E aí veio junto com esse nosso trabalho de resgate do fandango, então tô resgatando versos. A gente teve acesso já a algumas gravações, mas as gravações ainda estão saindo devagar, porque a sobrinha dela, que é a Juliana, ela tá aí num trabalho de digitalizando essas gravações. Então é um processo que é demorado, assim, porque imagina, rolos de fita de gravações da década de 70 sendo transformados para as mídias digitais de Nossa. hoje. Então é um processo que ele ainda está sendo feito, porém a gente já teve acesso a algumas coisas, inclusive a versão de Quebra-Chiquinha, da música Quebra-Chiquinha que a gente está fazendo nos bailes, já é uma versão de resgate que a gente escutou em uma dessas fitas. Provavelmente foi o tal de Tito, que todo mundo que eu pergunto, alguns caiçaras antigos conhecem, falam, ah, o Tito, eu lembro, tal. Mas é uma versão, uma gravação que ela existe e que a gente já tá usando de base, de referência. E tem algumas outras que a gente ainda tá trabalhando pra resgatar e tal. É um trabalho meio de formiguinha. É, minucioso, né? A gente tem que pisar com muito respeito, né, nesse território, né, desse resgate. Então, tomar esse cuidado também para não cometer nenhuma falha, assim, nesse sentido. Então, assim, às vezes o Fidura escuta, pô, o que será que tá querendo dizer aqui? Aí eu escuto também, pô, eu acho que foi tal coisa, né? Eu acho que foi tal coisa. Então, de repente, a gente acha isso nesses arquivos todos, né? Sim, dá pra ir juntando as peças, né, do Juntando as quebra-cabeça. peças, Porque às vezes a gente exatamente. escuta um áudio, mas eu fiquei lá no acervo, cara, uma caixa, papel por papel, coisa meio apagada, escrito à mão, assim, você fala, não, aqui tem uma letra aqui, puta, Trabalho aquela de gravação historiador que eu... mesmo, né, tipo, cara? É, aquela gravação arqueólogo. que... Um pincelzinho mas ali, né, cara? Devagarzinho. Pô, aquele verso que eu vi naquela gravação que a gente não entendeu, de repente achou ali um escritinho dela ali, olha, esse verso aqui, então bateu. Mas imagino, cara, que vocês estão fazendo isso, deve estar uma felicidade por dentro, assim, né, pô. cara? Aquela sensação de Com certeza, cara. felicidade boa, de fazer uma coisa com propósito, né? Não, com certeza. E anda sozinho, né? Às vezes eu tenho uma trajetória, você sabe, né? Eu tenho uma trajetória na composição, né? De canção. Eu lanço minhas músicas, né? Já faz 10 anos, né? Que eu lanço minhas músicas, componho. Inclusive, já aproveita e fala aí, É. fala aí não. do seu, pra te encontrar no Spotify, sim, fala aí, cara. Eu tenho as minhas músicas lançadas no... tem em todo lugar, né? Spotify, YouTube... Fidura, né? É Fidura só procurar Cardial. Fidura Cardial que vai achar Boa, lá. procurem Fidura Cardial, Deezer, porque é Spotify, muito bom. Então, aí nos últimos anos eu tenho dado uma atenção maior pra tradição caiçara, né? Que é, enfim, a minha raiz, e eu comecei a dar uma atenção maior pra isso, assim. Então, também não é totalmente à toa esse encontro com o Diogo e pra gente pesquisar o fandango, né? Eu já vinha flertando com isso, mas ainda não tinha encontrado a porta de entrada, assim. Eu ficava em volta, falava, beleza, como eu vou fazer fandango, como eu vou falar do fandango? Enfim, comecei a pegar referências mais até de poesias, inclusive do meu vô, que escreveu muitas poesias sobre Ilhabela antes de morrer. Só que aí, por que eu tô falando isso? Ah, sim, porque sempre gostei de compor, de lançar minhas músicas, mas é diferente, porque eu é meio que um ego, assim, né? Eu tô falando a partir do meu ponto de vista das coisas, das minhas canções, né? Mesmo que eu queira tentar abranger às vezes, chamar convidados. Mas quando a gente vai fazer a música caiçara de raiz, já é outro lugar, assim, né? Que a gente já tá trazendo junto
toda uma ancestralidade, toda a história do lugar, então eu não sei nem explicar ainda, porque ainda tô vivendo isso. Então... Eu acho que nem dá pra explicar, eu acho que dá pra sentir, assim, né? Porque a música é atemporal, né, cara? Então, assim, tanto as manifestações como a congada, a própria Folia de Reis, quando você tá lá executando esse trabalho, né, da congada, o Fidura pode falar muito melhor do que eu, porque toca na congada e tal. Mas, por exemplo, posso falar a partir do meu ponto de vista da Folia de Reis, que eu tô chegando agora, também vou pro 3º ano com Raízes, fazendo a folia dentro da casa das pessoas, né? Então, quando a gente toca o reizado, quando a gente adentra as residências e toca, por exemplo, um fandango, caiçara, um quebra-chiquinho, as pessoas se emocionam, elas não sabem por que elas choram, elas remetem elas a outro tempo histórico, né? Então, assim, deve ter a ver, é uma coisa que não dá para explicar, né? Dá para sentir, né? Então, eu gosto muito de falar da origem da palavra pessoa, né? Que vem do latim persona, que é aquele através de quem o som passa. Então, nós somos música, né, cara? Nós somos musicais pra caramba. Então, é muito difícil mesmo a gente botar em palavras, né, cara? Então, mas só o privilégio de a gente poder fazer isso, né, cara? Criar uma relação com o instrumento, sentir, poder reproduzir uma melodia que alguém criou, alguém que a gente nem sabe quem, mas... E não que amanhã depois a gente não possa criar também as nossas. Com as referências do fandango e começar também a criar. Mas vocês estão, para poder criar junto com o fandango, vocês estão construindo a base sólida do conhecimento histórico dele, né? Primeiro tem que aprender a ficar em pé, depois caminhar, né? Exatamente. Pô, parabéns, de verdade. Incrível. E quando eu vi que vocês estavam fazendo esse trabalho, eu falei, cara, eles precisam ir lá pra gente bater esse papo, porque eu quero que isso aqui chegue em todas as pessoas, não só quem vai visitar a Ilhabela, mas principalmente quem mora na ilha, quem tem empresa. Então, assim, cara, de manhã, no café da manhã do seu hotel, caraca, bota um fandanguinho ali rolando, é tão gostosinho, aquela musiquinha daqui. Né? Tem várias formas de você valorizar a cultura, né? E, enfim, eu quero que todo mundo da ilha saiba desse resgate, dessa música. Como o Diogo falou, como tá vindo daquelas cinzas quase apagando, então, na verdade é isso, ainda tem muita coisa pra ser feita, porque, por exemplo, a gente não tem gravações de fandango, assim, até tem algumas coisas. Se você procurar hoje no Spotify, Fandango Caiçara, vão aparecer já umas coisas de Ubatuba, o pessoal de Cananéia, né? Tem vários Raízes, né? O eu escuto às vezes gravado, né? Eu escuto às vezes. Mas a gente vê que ainda é uma coisa assim que, sabe, dá pra ser feito com mais qualidade, assim. Sim. Pô, por que não se a gente conseguir daqui a pouco, em algum momento, uma verba até, enfim, municipal, ou seja, nacional, dos apoios de cultura que tem, né? Pra gravar editais, por exemplo, e conseguir... Pô, vamos gravar, vamos pro estúdio. Vamos pegar nós, as figuras, e fazer umas gravações assim. Olha aqui, ó, pra você colocar no Spotify lá. Pô, Ilhabela, olha aqui a música Raiz de Ilhabela. Escuta o que é Ilhabela aí, ó. Você vai escutar as histórias, cara. Você vai... Porque, né? Se a gente escutar um fandango de outra região, a gente vai estar escutando da história daquela região, as características, próprias, né? A daqui, a pessoa que vai vir pra Ilhabela e tá escutando o fandango feito com as nossas histórias, ela já vai sendo introduzida no que é a beleza da ilha. Né? E é uma coisa muito inclusiva, assim, o fandango ele nasce, né, com essa perspectiva do coletivo, né, de inclusão. Você vê crianças, né, eu falo que é para crianças de 0 a 100, né, cara? Então todo mundo canta, todo mundo dança. Então, assim, legal o Fidura trazer essa questão também, né, porque a salvaguarda do fandango, né, assim como outros laços da nossa cultura, né, musicais ou não, muitas vezes dependem desse aporte também do poder público, né, de apoiar. Então, assim, de 2012 para cá, né, o IFAM reconheceu o fandango, né, como patrimônio cultural imaterial. Então, assim, isso é muito importante, é uma ferramenta jurídica aí que dá esse respaldo, né, pra gente, muitas vezes, como o Fidura trouxe, né, conseguir uma verba pra dinamizar ali as coisas. E levar pras escolas. Pô, com certeza, cara. Levar pros lugares onde os próprios caiçaras não conhecem. Exato. E chegar e falar, a gente tá vendo isso aqui e tal. E assim, a gente tem muita boa vontade, tem privilégios, né, de às vezes se dispor do nosso tempo da vida pra poder se dedicar. Mas assim, até a página 2, né? Às vezes a gente também quer poder trabalhar com isso, cara. E poder, por que não, ter, né? Ser um trabalho também, que tá tudo soma, né? Assim. Isso faz parte também de um processo de desconstruir certas visões, né, equivocadas, né? Porque eu acho que é um trabalho, sim, merece ser reconhecido como um trabalho, de fato, né? E aí já também fazendo um paralelo aqui, a gente já teve algumas experiências, né, em algumas escolas, graças à boa vontade de muitas professoras e diretoras aqui do município, de fazer acontecer. Então, por exemplo,
na escola ali do Portinho, né? A Renata Maciel, que é minha comadre, inclusive, ela fez um trabalho de cultura caiçara com as crianças, então as crianças desenharam os instrumentos do fandango, recortaram e tal, e aí, coincidentemente, o Ostinho tava por aqui, o mestre Ostinho. Eu falei, Ostinho, a gente precisa ir lá no colégio fazer um fandango lá com a molecada. Aí fui com o Ostinho, foi o Diniz, foi meu pai, foi uma galera. Então tu vê que o brilho no olho da molecada tal, é uma coisa muito bonita, assim, das professoras, de todo mundo que estava ali presente, né? Então, assim, por que não a gente viabilizar isso como algo corriqueiro, dentro de uma grade, né, das escolas, né? Colocar... Eu acho que o distanciamento da nossa cultura, cara, parte do princípio de quando a gente passa a estudar o que é de fora e esquece de trazer para lugares de educação, por exemplo, como as escolas, né, cara? E praças, por exemplo, por que não, né? Logradouros, traços da nossa própria cultura. Então, assim, por que não a cultura caiçara tá nas disciplinas de projeto dos colégios? Por que a gente tem que falar das coisas de fora e não pode falar das coisas da gente aqui, né, cara? Então, assim, eu faço votos de que as coisas possam caminhar para esse lugar, né? Da gente receber esse respaldo também e poder, aí, carinhosamente, com todo o propósito e toda a nossa força, chegar junto, né, cara, para fortalecer isso. Claro, isso que vocês falaram, cara, de ser trabalho, né, e poder viver disso. Acho que muitas vezes nós temos a visão de que o trabalho, a gente constrói isso ao longo da nossa vida, de que o trabalho tem que ser sofrido, tem que ser aquela coisa de caraca, não, se não tô chegando em casa cansado. E não que não vai ser, vai ser também cansativo, sofrido mesmo, é música, mas cara, é sofrido. Lógico que é. Pode não ser. tem como não ser, é exaustivo, qualquer trabalho é exaustivo, porque você dedica tempo, energia, se você dedica um tempo que seria para estar com a sua família ou para fazer algo de cuidado próprio, mas não tem problema nenhum você ter um trabalho que bate com o seu propósito de vida. E se esse propósito tá mais alinhado com fazer algo por pessoas, fazer algo por próximos, e o seu fruto você tá conseguindo colher para viver disso, porra, lindo, maravilhoso. Que mais pessoas possam viver assim, dessa maneira, né, cara? Não, e a gente tava falando da função do fandango como função de antes, né? Em que contexto rolava a música do fandango antes, né? A gente falar de muito tempo antes. E não adianta também a gente... Assim, até dá, mas não é a mesma coisa, né? A gente não tá fazendo fandango no contexto do mutirão, né? Sim. Então, mesmo isso também toma outros rumos, assim, né? E é a questão de ressignificar, adaptar aos dias de hoje, né? Ressignificar. É um desafio também, né? Adaptar esse resgate ao contexto dias de hoje. atual, assim, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento aí também, cara, onde outras manifestações mais restritas, assim, outrora, passam a figurar novamente, né? Então eu vejo assim, em alguns lugares já está se podendo fazer roça novamente, né? Em algumas comunidades tradicionais a gente já tem essa abertura novamente, timidamente, é verdade, mas que já estão se instituindo novamente, né? A própria feitura da farinha. Pô, né, a feitura da farinha é algo que tinha que ser resgatado. A gente faz, cara. Né, cara? A gente mantém essa tradição lá no Portinho. Outro podcast. Outro podcast. Outro podcast. Mas a gente vem, de farinha, a gente vem mantendo essa cultura, né, cara, de fazer farinha, né? Então, assim, recentemente tivemos essa experiência também com o pessoal do Thier, né? E as crianças. Então, a gente fez farinha lá na casa de papai e tal. No final da farinhada, a gente tocou um fandango com a criançada, dançamos e tal. Mas, de fato, cara, os tempos são outros, né? E aí, como que a gente realocar o fandango? Onde a gente vai colocar ele novamente, né? Então, talvez essas manifestações que agora estão começando a querer borbulhar novamente, elas precisem também dessa chegada do fandango para evidenciar mais ainda isso, né? Porque não? Por exemplo, eu tô muito feliz que a gente vai se apresentar na programação junto com a Congada. Não tem a ver com a Congada, mas tem, porque a gente vê os arquivos, nas pesquisas que eu tô vendo, os arquivos dos jornais da década de 70, 80, pô, nas festividades do mês de maio, da Festa Caiçara, tava sempre ali. O fandango, tinha a Congada, mas aí também à noite tinha o fandango na programação musical. Antes isso. Antes. E aí, eu tô muito feliz, porque esse ano a gente vai... Tudo bem que o podcast está sendo gravado, mas assim, a gente está na programação da Semana da Cultura Caiçara. Então tem tudo a ver, assim. Sim, tem tudo a ver, cara. Baita espaço conquistado, né? Não desmerecendo as outras bandas, os outros músicos, né? Os outros estilos.
Também tenho bandas que tocam outros estilos, Sim. né? Mas tem tudo a ver, né? A gente tentar estar nesse lugar, assim, onde os caiçaras estão reunidos, assim. A gente não tem mais a quermesse, por exemplo, na semana, né? Nessas... Na Semana Cultura Nessas Caiçara. festividades, né? Mas quem sabe a gente volta a ter, Volta, né? Assim, é isso. É aos poucos introduzindo. E igual, igual a cultura foi sendo morta aos pouquinhos, agora ela vai voltando aos pouquinhos também, é um cara. desafio, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas já com outras culturas, Sim. né? Não, mas tudo bem. A gente tá num lugar aqui que é mágico, cara. É. Sabe aquele lance que a gente fala? Ilhabela abraça as pessoas que são pra estar aqui ou ela cospe pras longe. E os projetos também, cara. E não tem como num projeto desse aí não ser abençoado. E é legal também a gente falar de uma outra maneira do fandango se fazer presente, né? No dia 7 de junho, a gente vai lá para Ubatuba, né? Que o mestre Ostinho ele vai reinaugurar o ponto de cultura lá dele, Ciranda Caiçara, né? Legal. Então, durante a festividade, a celebração de reabertura, vai se dançar uma dança, São Gonçalo, né? chamada São Gonçalo, né? Que é quando você faz uma promessa, alcança uma graça. Existe essa dança, esse ritual, que aí dura, pelo que o Ostinho falou pra gente, cerca de 2 horas, né? Ali dançando, todo mundo dançando ali, naquela dinâmica, Uma né? espécie de ritual. É um ritual, mesmo, né? De agradecimento. De agradecimento. Uma Então, graça alcançada. não é né? só a função, né? Por exemplo, a função ela já aconteceu, já Sim. levantaram as paredes, já reergueram toda a estrutura do lugar e aí agora, em forma de agradecimento, todos ali cada um com as suas crenças, com a sua fé, né? Com a sua força, seu axé, enfim, é uma coisa muito democrática, né? Tá ali reverenciando o que tá sendo celebrado. Isso é legal da gente trazer também, né? É muito interessante, porque eu pelo menos estou na trajetória da música há muitos anos, quase sempre num contexto comercial, assim, né? Tipo, vou tocar num bar lá, vou ganhar tanto, é cover artístico, ou vou tocar pela prefeitura, um cachê de tanto, mas a gente também foi perdendo isso, né? Da manifestação, da expressão musical com outras trocas, né? Assim, de maneira mais, assim, como essa, né? Por exemplo, em agradecimento a algo que tá atrelado a um coletivo, né? Assim, então também é um resgate nesse sentido, né? E eu acho que e aí essa generosidade também, né? Porque as influências dessas micro-regiões onde tem ali cada cidade tem ali os seus grupos, né? Então, por exemplo, Ubatuba tem mais de um grupo de fandango, São Sebastião tem mais de um grupo de fandango, Paraty. Então, assim, essa relação, né, essas trocas, esse convívio, essas vivências, né, desses grupos conjuntamente, cara, é um tempero diferente também. Você passa ali a se inspirar num mestre que toca de uma maneira, o cara faz um ponteio no machete de outro jeito, você já quer dar uma brincada ali de outro jeito. Então, é uma coisa que vai se refinando também ao longo dos anos, né, cara? A gente perdeu não só as manifestações na nossa cidade, mas imagina quantos grandes mestres do fandango ao longo do nosso litoral se foram. E aí, as maneiras de tocar também foram, né, cara? Assim, a gente perdeu muito, então a gente tá nesse trabalho, assim, de tentar resgatar, inclusive, isso, né, cara? Legal. É muito doido. E fala um pouquinho pra nós, então, aí, pra gente tá chegando já na parte final. Boa. Vamos falar do instrumento um pouquinho, se vocês quiserem tocar pra gente também aí, pra galera poder escutar. Dá uma palhinha, escutar né? Só fala. Não sai nada, né, meu? Acho que manteve a afinação aqui, né? Segurou aí? Tá, né? Porque às vezes o ar frio dá uma mexida. Vamos dar uma conferidinha rápida Vamos? na afinação aí? Acho que segurou, sim. Acho que a gente pode fazer a versão da Quebra Chiquinha, né? Que a gente tá... que já é de base do resgate daquelas gravações que eu falei, do acervo da Dona Dedé. Pode crer. Porque o que acontece? A maioria das pessoas que já ouviram o Quebra Chiquinha ouviram a versão do Raízes, né? Que eles tocam, que tem uma melodia. Ela é cantada de um jeito. Porém, essa versão a gente tá resgatando, ela já é outra melodia. Assim, a estrutura é praticamente a mesma, os versos podem se repetir, o verso do refrão se repete, mas tem outras variações que a gente ainda não conhecia, por exemplo. Legal. E...
Acho que neles, né? Acho que neles. Você quer que eu... Pô, eu te mando também, né, os videozinhos aqui. Pode ser. Obrigado. Então nas partes do... Entre os versos eu vou deixar aquele espaço lá. Aí tu, sei lá, brinca aí. Então eu vou fazer... Balanço de Chiquinha não maltrata ninguém. Bonito. Nossa, que lindo, cara. Tá bom o som aí? Quer virar mais pro microfone, um machetinho pra pegar? Ficaria a aqui, tarde ó? inteira escutando isso. Então vamos fazer uma valendo então. Vai. Já tá valendo. Já tá valendo? Fazer mais pegada aqui, ó. Essa vida amarga não é pra ninguém viver. Oi, vida amarga não é pra ninguém viver. O segredo do meu peito não é pra ninguém saber. Oi, do meu peito não é pra ninguém saber. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Como é bom balancear dois amor que se quer bem. O balanço de Chiquinha não maltrata ninguém. Vamos dar o verso do Daniel. Olha lá. Eu gosto muito de pescar na ponta da Sepituba. Oi, de pescar na ponta da Sepituba. Quando pego margania, vou parar lá no Batuba. Com margania, vou parar lá no Batuba. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Como é bom balancear dois amor que se quer bem. O balanço de Chiquinha não maltrata ninguém. Chora. Manda um verso tu. Pescador que vai à pesca com anzol de alegria. Ele vai à pesca com anzol de alegria. Ele traz peixe dourado no tambor da maresia. Peixe dourado no tambor da maresia. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Como é bom balancear Dois amor que se quer bem. O balanço de Chiquinha não maltrata ninguém. Nossa Rapaz. senhora, velho. É bonito.
nível. Você é né, louco. cara? Então, você vê como também não lembra um pouco a música sertaneja? Lembra cara? muito a música. Eu vou te falar que sertaneja. o Mestre Ostinho fala pra gente também que o Fandango Caiçara, ele também, muito provavelmente, pode ser a origem da música sertaneja. Sério? A música sertaneja de raiz, que a gente conhece, a gente for lá pra trás, a gente vai ver muita proximidade, né? É. Olha só, cara. Vocês falaram dos instrumentos, você falou da rabeca, Sim. que ela pode ser a ancestral do violino. É isso? Ah, é verdade. A gente tem no Fala isso aí Fandango. pra gente. Vamos falar os instrumentos que tem no Fandango, que são, assim, tradicionais da formação, né, Diogo? Uhum. Basicamente são poucos instrumentos, né? Tem a viola, né? Que a gente trouxe hoje uma viola. Vou até mostrar aqui, né? Oh, se por dá pra favor. mostrar pro pessoal. É uma viola caiçara, né? Então ela pode ter variações aí, números de corda, né? De 5, de 7, de 10. Depende muito da região também. Essa aqui, no caso, é uma viola feita de cacheta, né? Por um rapaz, um luthier caiçara maravilhoso, que é o Roberto Eu Ferreiro, não conheci que ele. é lá de Ubatuba, também incrível, tem um baita de um trabalho lindo lá, o machete, né? Que é esse outro instrumentozinho que a gente acabou de tocar aqui. Que seria o ancestral do cavaquinho, né? Que seria o pai do cavaquinho, vô, talvez. Veio antes. Pai não parece muito ancestral, né? Mas enfim. Aqui eu tô usando uma viola que é a viola mais conhecida, chamada de viola caipira, mais convencional, né? Mas soa também super... Mas logo eu já quero adquirir uma viola O caiçara. som dela é diferente da caiçara. Já é ela é mais, tipo, modernizada, Pode digamos crer. assim, né? Uma viola mais modernizada, assim, que... Mas é linda também, né? E aí, no caso, a rabeca, né? Que hoje não veio, né? Hoje faltou a rabeca. Hoje faltou a rabeca, que tá no DM, né? Tá sofrendo uns reparos aí. Seria ancestral do violino. né? Faria esse papel, né? E aí o Adolf, né? Que também que seria o ancestral do pandeiro, né? Normalmente Exatamente. construído ali por um arco de madeira, né? Um arco de madeira com couro. E o que seriam as platinelas, né? Do pandeiro, pelos registros que a gente vem estudando, muitas vezes eram feitos com tampinhas amassadas. É mesmo? Né? Então seria da parte da percussão, né? E a caixa. Junto com a caixa, né? Que é o que faz a marcação. Né? Uhum. É que hoje em dia caixa, a gente lembra da caixa de bateria que tem aquele som, ou escola de samba, né? Que tem aquele som mais tá. Uhum. Só que no fandango caixa a gente chama do grave, É o grave, que seria seria o surdo, o né? surdo, do samba, o rebolo, que tem um som mais tum. Pode crer. Aí no fandango chama de caixa. Então, basicamente Caraca, são irado. esses instrumentos, né, cara? E assim, a gente vai no domingo, né, Fidura? Muito provavelmente fazer essa apresentação já com a rabeca. Ah, é? Legal. também. Sim. Que horas que vai ser? O Austinho deve vir, né, pra tocar. No domingo, o Austin vai estar aí. Então vai vir com a rabeca, com certeza. Vai estar aí. No domingo, 9 da noite, no Centro Cultural da Vila. 9 Vai da ter noite. grupo Quebra Chiquinha. Na programação tá Fidura e Quebra Chiquinha, né? Porque no cadastramento cultural da ilha, eu, por enquanto, tô usando o Fidura, que eu já estava cadastrado como Fidura, né? Pode crer. Então eu pretendo fazer uma abertura com umas 3 músicas minhas, canções minhas, que falam de Ilhabela, né? Sabe o Caiçara é uma delas? Sabe, o Caiçara é uma delas, mas eu ainda não sei se vai estar no repertório. É a última música que eu lancei, né? Mas eu pretendo fazer umas 2 ou 3 músicas que estão com a temática do universo Caiçara e Ilhabela, e na sequência chamar o grupo Quebra Chiquinha pra gente já fazer o baile Caiçara a maior parte do Pô, tempo. E maravilha. pegando um gancho aí também a respeito dos instrumentos, né? O mestre Austinho também, ele vira e mexe, ele gosta de reforçar isso, né? Porque o fandango, ele traz essa simplicidade, né? Como o Fidura colocou há pouco ali, de 2 ou 3 acordes, né? Então a gente não tem os acordes, assim, menores, né? E não tem uma variação também, sempre a primeira, segunda ou terceira, né? É conhecido como primeira, segunda, terceira. No caso aqui, por exemplo, do machete, né? Essa seria a primeira, que ele tá em Mi, né? Essa seria a primeira, essa a segunda e essa a terceira. Tudo
pra facilitar. Tudo pra facilitar. Porque na música, quando a gente estuda música convencionalmente, a gente fala, aqui é um acorde maior, a tônica, aí depois é o acorde de quarta, tipo, beleza, né? É a linguagem musical, mas no fandango, como tudo é conhecimento que a gente tá falando de tradição oral, que é pra ser fácil, é pra ser passado, é pra... Então não chama de acorde de dó maior, chama de primeira, segunda e terceira. É pra facilitar. Tudo pra facilitar, assim. E a linguagem, a música é tão maravilhosa que é isso, né? Ela é uma linguagem que se você pegar um músico do Brasil, um da Rússia, um do Japão, colocar os três aqui pra tocar, eles vão tocar. É a primeira é essa. É o ouvir. Até de ser, tem essa facilidade até de numa comemoração você poder chegar e falar, meu, chega aí, igual ele fez com você há 4 anos atrás. Chega aí, é aqui, aqui e aqui. Toca junto comigo. Inclusive, chamar alguém pra... o Rostinho tá passando isso pra gente, né? Porque eu, pelo menos, já tenho muitos vícios, né? Tipo, musicais, de achar que não, que é uma apresentação e os músicos estão ali tocando e eles são deuses. Tipo assim, não, o Rostinho já desconstrói isso pra gente. A gente fala, ó, não, cara, vem aqui, a gente vai se apresentar em tal lugar. Se tem alguém, assim, no público que ele já vê que já tá ali batucando na perna, ou que gosta, fala, ó, já chama pra tocar, ó, aprende aqui. Pandeiro é assim. Sério? Cara, e com a viola também, com a rabeca. Na última apresentação eu fiquei de cara, ele chamou um bro lá pra tocar rabeca, assim. E o cara pegou, assim, brincou ali, tocou uma música, ele falou, sério? Pô, beleza, Ai, que legal, então, vamos nessa. Até pra Desapega, né? introduzir também, as pessoas às vezes olham os instrumentos, né? Claro que todo instrumento requer ali minimamente uma questão de ritmo, né, e tal. Sim. Mas ele já desconstrói isso, né? Tanto que ele chamou até essa apresentação que a gente fez lá na subida do morro de ensaio aberto. Não, vamos fazer um ensaio. Democratizar, né? Um ensaio Não era uma aberto. apresentação, era um ensaio já quebra aberto. o gelo ali, não. Isso aqui é um ensaio aberto. Acho que foram os stories que eu vi no Quebra Chiquinha. Foi. Dava pra ver que era bem algo realmente todo mundo fazendo parte. Inclusive, os instrumentos possibilitam que a gente toca sem microfonar, né? Então, dependendo do lugar, a gente não precisa de caixa de som, de microfone. Legal. Então, no grupo, no mínimo, vão ter 5 ou 6 pessoas, pelo menos 5, né? E dá pra tocar sem microfone, porque a viola tem uma projeção boa de som, aí tem as nossas vozes, a caixa e o pandeiro também tem uma projeção de som, então dá pra fazer acústico também, o que também contribui pra esse resgate, né? A própria sonoridade no acústico já é outra, você tá passando de longe no quarteirão, você ouve um som que tá sendo tocado acústico, já remete a uma coisa mais... Caramba, não tem aquele som. É verdade. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. O Diniz, ele fala muito uma coisa, cara, que eu acho bacana, assim, que é o lance da educação musical, né? Então, assim, por exemplo, você vai tocar sem microfonar, não pode meter a mão no instrumento para não cobertar o cara que tá tocando a rabequinha, ele que fala um pouco mais baixo do que o machete. Então, na simplicidade, até isso, né? Então, assim, não existe protagonismo, né? Todo mundo tem a mesma importância ali, o brilho do grupo é um só. Então, os instrumentos, embora não sejam regulados ali em mesa nem nada, a gente também toma esse cuidado, né? De tocar no miudinho às vezes, né? Para não sobrepor um ao outro, né? A questão das vozes também muito importante. Eu acho que já pegando um gancho nisso, cara, vale a pena a gente falar também da participação da mulher hoje no fandango, né? Porque não era comum, né? Assim, a gente vive numa sociedade extremamente machista, assim, não grupos só de mulheres, né? Vamos dizer assim, né? Pelo que o Austinho vem passando pra gente vem pesquisando, e até alguns vídeos, né? Você vê muito mais a presença da figura do homem do que da mulher ali, né? Então, historicamente, né? As mulheres mais envolvidas talvez nas danças, danças. E tudo mais. Ou sendo fonte de inspiração para quem tá escrevendo aí também. Vocês estão dizendo que as mulheres agora estão participando mais na parte de tocar as... Porque quando eu via muito na parte da dança mesmo. Os vídeos que eu vi, fotos. Em São Sebastião, elas estão tocando à frente mesmo o negócio. O Austinho ajudou a formar 2 grupos, né? De fandango aqui só de mulheres. Aonde? Então tem em São Sebastião. Tem o grupo Aleluia, né? E tem o Samburá, né? O grupo Samburá. São grupo de mulheres. Que são grupos de fandango de mulheres, E em Ubatuber também tá chamando a mulher lá pra tocar, né? Sim. Eu acho que a ideia é essa, né, cara? Já que é pra... A mulher tem um papel importantíssimo na sociedade, né, cara? Então, assim, dentro da arte, não tem o porquê não trazê-las, né? Pra somar
enfim, Com certeza. né, cara? É incrível, né? Não, Ele traz um brilho diferente, né, cara? Assim. Lógico. E é um patrimônio sim. cultural nosso. Então todos têm que poder. E assim, se expressar. lá atrás, né, o machismo ele era mais presente, vamos dizer assim, né, cara, e a gente tá nesse processo ainda, vivemos uma sociedade bastante machista, mas desconstruindo certas Sim. coisas, eu acho que o Fandango, gentilmente, também abriu esse espaço, assim, né, para acolher toda essa força aí do feminino, né, cara, e que possam surgir mais e mais grupos aí com Com mulheres, certeza, né, cara. E até nos versos que a gente possa ir também fazendo, peneirando, né? Porque a gente vê em muitos versos do Fandango, em muitos tem, como na música brasileira toda, né? O homem falando da mulher, meio que a mulher como objeto, meio que a coisa sempre da conquista, assim. Uhum. Ainda que no Fandango sempre tem um cuidado, assim, né? Não é como a gente vê em várias letras de samba antiga, isso escrachado, assim, a questão do machismo presente, assim, né? Muito. Mas por que não a gente também ressignificar isso e tentar incluir versos que sejam de outro teor também, né? Não seja só disso, né? E, enfim, tem esse cuidado também, né? Assim, de não reproduzir o que contribui para uma violência, assim, né? Na música também, né? Tentar, né? Com certeza, cara. Pô, dá pra ver que o Fandango, o Caiçara, assim, tem várias frentes importantes, né, cara? Muitas frentes Pra além da importantes musicalidade, pra né? além, muito além da musicalidade. Cara, muito obrigado a vocês dois por terem topado esse convite. Cara, eu ficaria horas batendo, pegaria mais um cafezinho pra nós, fala aí. Eu tocaria mais umas 5 modas aqui. Cara, e ficaria, mas pô, de repente a gente pode fazer isso pra fazer um vídeo. Isso aqui, essa entrevista vai pro YouTube, ela vai pro Spotify, mas de repente, se vocês toparem, a gente podia fazer um vídeo mesmo num próximo ensaio aberto e gravar pra galera poder ver acontecendo, poder Não, e aí ver de repente a gente festa. vem com o grupo, né? Porque a gente não falou, mas no grupo, no momento, a gente tá com o meu irmão, o Kiko, chegou junto, tá Legal. tocando com a gente, além do mestre Ostinho, né, que tá junto. O Diniz, que a gente tá convidando também pra participar. E quem sabe numa próxima a gente não vem Já com a formação. uma Já com a formação e formação, fazer faz a a sonoridade completa, né? E até deixar o convite aqui também, né? Pra quem quiser acompanhar, né? Agora tem a rede social. que o Figura Passa criou, tudo né? aí, por Que é o favor, passa as Quebra-Chiquinha, redes né? aí. A gente montou Faça propaganda. não tem como hoje em dia, né? A gente tem que ter algum meio de comunicação ali pra, né, falar das coisas e compartilhar a pesquisa e compartilhar as apresentações pra quem quiser conhecer, né, a sonoridade do Fandango, aprender as danças, que a gente não falou tanto, mas no Fandango a gente sempre tem as danças atreladas, né? Que é muito legal e... Faz parte da música, né? É, O tamanco porque de tem madeira tem uma ali, não inter- tem isso? É, em As algumas batidas regiões do tem pé mais, ali e tal. Porque essa interação também é um resgate, porque a gente tá tão individualista, né, hoje em dia, assim, e no Fandango a gente vê a possibilidade das pessoas dançarem numa brincadeira ali, né, assim, esse envolvimento, assim, Sim. né, que a gente também tá perdendo, assim, né, isso. E aí trazer também, acho que pra presença, assim, né? Figuras importantes. Falamos bastante do Danielzinho, né, cara? Mas dentro da própria cidade a gente tem figuras ilustres, assim, que também tiveram uma caminhada, né, cara? Com essa pesquisa e tal. O próprio Adriano Leite, né, cara? Verdade. Que é um caiçara também lá da Praia da Fome, né? Que tem ali as suas contribuições. Sim, o pra nossa Adriano, cultura, o Adriano né? foi Pô, muito legal. importante. E a gente quer, em breve, assim que possível, trazer a Gabi, que é a sobrinha do Adriano, né? Que já dançou também as danças do Fandango quando era novinha. Legal. E a gente quer trazer ela de volta pra estar com a gente nas apresentações e ensinar as danças, né? Que legal. O público. Pô, entendi. Vai ter, né, então, mais partes esse resgate. Vai ter a parte do resgate Tem da toda dança. a parte da dança, das vestimentas. Sim. Ou seja, a gente vai ter muita... Cara, eu vou querer bater muito papo com vocês, gravar mais vídeos, gravar com todo mundo, porque é isso. Vocês estão num projeto, numa caminhada linda, maravilhosa de resgate. E para isso continuar sendo valorizado, fortalecido, para as pessoas começarem a ver o Fandango e esse trabalho que vocês estão fazendo com olhos que vão fortalecer cada vez mais. Pode contar com a gente, pode contar com o portal. Boa, obrigado. Tanto o espaço daqui, quanto o espaço aqui que eu digo do nosso Papo Caiçara. Porque o espaço Maravilha. físico aqui é do Kim, do Conexão Ilhabela, que cede pra Valeu, gente. Kim. Agradecer Valeu, o Kim Kim. também, Do pô. Conexão Ilhabela, obrigado demais. Não esquece o Ali café, atrás hein, das Kim? câmeras. Obrigado pelo café. Ô, falei a outra empresa aqui. Então, O Conexão é outro portal. Ilha Lab é o espaço.
Bom, Ilha então, Lab. agradecer aqui ao espaço do Kim, do Ilha Lab, que cedeu esse espaço, cede esse espaço pra gente fazer nosso podcast. Cara, espero receber vocês aqui Valeu. de novo. E é isso, obrigado demais. Obrigado, aí, obrigado pelo Valeu, café. valeu. O Ilha cafezinho, Lab. da próxima vez vai ter uma garrafinha. Mas já rolou. isso Fica aqui. aí, se alguém quiser patrocinar o programa, a gente tem o Pronto. cafezinho aqui, a gente já tem o cafezinho. Nossa. E aí fica à vontade. Quero A gente café. Quero café. Valeu, galera. A gente que agradece, né? Porra, Muito sem obrigado palavras. mesmo. Valeu, Danilo. Foi um prazer. Prazerzão, conversar cara. com vocês, cara. E bom é isso aí, demais. galera. Espero que vocês aí em casa tenham gostado. Opa, é naquela câmera ali. E é isso aí, galera. Espero que vocês aí em casa tenham gostado. Lembrando que tá no Spotify e tá no YouTube essa nossa entrevista. Toda terça-feira vai ter uma entrevista nova indo pro ar. Valeu, até a próxima. Pô, bora fazer uma foto?